Oi pessoal, bom, vamos para mais uma aula de SolidWorks e nesse vídeo, esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido, que eu vou falar um pouquinho das relações, muitas delas relações trigonométricas entre elementos no sketch, né, no esboço. Teve uma das aulas que a gente estava falando de sketch e pela aula ter ficado um pouco grande, eu acabei não falando dessa parte de relações entre linhas, relações entre círculos, por exemplo, na parte de sketch. Então, na aula de hoje, eu vou falar de maneira rápida sobre isso. Então, vamos começar falando logo, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Então, nosso ambiente aqui do SolidWorks está aberto mais uma vez. E a gente vai lá para a parte de sketch, tá certo? Então, aqui na parte de sketch, como a gente já sabe, a gente vem aqui em sketch para criar um novo sketch. Eu vou escolher o plano frontal mesmo, não importaria aqui qual plano eu estaria escolhendo, porque é só para eu demonstrar algumas relações. E aí eu vou fazer algumas coisas, por exemplo. Eu vou fazer algumas linhas. Tá certo? De maneira assim, geral. Vou fazer alguns círculos aqui. Certo? Vou fazer também uns quadrados, uns retângulos, na verdade. Vou deixar isso tudo aqui meio jogado, certo? E aí vamos falar um pouquinho dessas relações. Bom, primeiro, como é que eu faço uma relação? Então, quando eu vou fazer uma relação, vou fazer uma relação entre dois elementos do sketch, tá certo? Então, primeiro eu tenho que selecionar esses dois elementos e o SolidWorks já vai me dar algumas opções. Por exemplo, essas duas linhas aqui, certo? Você vê que elas estão cruzadas aqui, mas não estão perpendiculares, não estão verticais, não estão horizontais, estão apenas linhas comuns. Então, se eu clicar em uma dessas linhas aqui, por exemplo, ele vai me dar as opções dessa linha. Por exemplo, que relações eu posso adicionar a ela? Eu posso tornar ela horizontal, vertical ou fixa, ou fixar ela na posição que ela está aí no momento. Como ela está mais para cima, eu vou deixar ela agora vertical, tá certo? Então, quando eu clico aqui, note que ela se tornou uma linha vertical. Bom, então eu adicionei a ela um, uma relação de verticalidade. Note que agora aparece, para você estar um pouquinho pequeno aqui, mas tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço isso. Aqui agora eu criei uma outra cena. Acho que agora vocês vão conseguir ver. Pronto, aqui, tá certo? Então aqui vocês podem observar, ó, que foi adicionada essa relação trigonométrica, tá certo? Quando eu clico na linha, eu consigo observar a relação de verticalidade. Então, aqui agora essa linha é uma linha totalmente vertical, tá bom? Voltando para as demais aqui, o que a gente pode observar? Essa linha, por exemplo, aqui, ela está para cima aqui, né? Ela está quase horizontal, mas não está. Essa daqui está pior ainda. Eu vou fazer essa daqui ficar horizontal, tá certo? Ó, então, clico aqui e coloco ela na horizontal, tá bom? Então, são algumas relações que eu posso adicionar aos objetos puramente. Se eu clicar aqui nesse círculo, nesse retângulo aqui, por exemplo, ó, eu posso determinar um tamanho para ele, um tamanho mais fixo aqui, por exemplo, 40 aqui nessa parte de parâmetros, ó, ele tá 45, eu posso dizer que é 50, clicar no outro aqui e dizer que é 50 também. Então, agora sim eu tenho um quadrado, tá bom? Eu posso também transformar linhas como essa daqui, por exemplo, e posso clicar aqui em para construção, tá certo? Então ela se torna aquela linha, tá bom? Traço ponto, né? Traço ponto, que são linhas de construção que não afetam quando a gente vai para as features, não altera as nossas extrusões, tá bom? Elas não delimitam a nossa extrusão, elas só servem para ajudar na criação da sketch, né, do esboço.
Bom, então essas são as relações que eu posso fazer em cada um dos, dos elementos, né? Em vez de vir, por exemplo, aqui em Smart Dimension e colocar aqui esse círculo com 50, tá bom? Eu posso criar um círculo de 50, mas clicando aqui no círculo, peraí que agora clico aqui no círculo, né, e digo que ele tem um raio de 25, por exemplo, certo? Então agora ele já tem, se eu vir aqui em Smart Dimension, ó, você vai ver que ele já vai puxar com 50, né? Por quê? Porque eu disse que ele tinha 50, tá bom? O problema é que aqui, ó, não fica finalizado, né? Não fica travado esse 50. E quando eu defino os 50 com o 50 com o Smart Dimension, você vê que se eu tentar arrastar aqui, ó, ele não muda. A não ser que eu venha aqui e eu dê duplo clique e mude aqui os 50, certo? Beleza. Bom, essas são as relações entre elementos, ou de um só elemento, tá bom? Existem as relações entre elementos. Por exemplo, se eu quiser fazer com que essa linha fique perpendicular a essa, eu posso. Então, aperto o botão Ctrl, seleciono as duas linhas ao mesmo tempo, e aí ele vai me dar as opções entre as linhas. Então, eu posso transformar as duas horizontais, as duas verticais, as duas colineares, as duas perpendiculares. E veja que ele já dá uma ênfase aqui no perpendicular, porque ele já percebeu que você tentou cruzar as linhas, tá certo? Ele já dá uma ênfase aqui no que ele acha que você vai fazer. Do mesmo jeito, se eu criar uma linha aqui, ó, por exemplo, muito próxima a essa aqui, meio que quase paralela, ó, você vai ver que se eu clicar nos dois aqui, ó, ele vai me dar uma ênfase aqui no que ele acha que eu estou tentando fazer, tá certo? No caso aqui, ele está achando que eu estou tentando fazer linhas verticais, tá bom? Talvez se eu fizer assim, ó, uma que não seja vertical, que seja mais ou menos uma bem parecida com a outra aqui, e clicar nas duas, ó, botão Ctrl seguro e clico nas duas linhas, aí você vê que ele já frisou aqui o paralelo. Por quê? Porque é o que o software ele já está achando que eu vou fazer. Então, para eu bater o olho e logo na provável coisa que eu vou fazer, né, facilitar, ele já dá uma um negrito aqui, né, uma ênfase no que ele acha que você vai fazer. Então, por exemplo, essas duas eu vou seguir o que o software está achando, tá certo? Então, essas duas eu posso deixar elas paralelas e agora elas estão paralelas. Note que se eu mudar uma aqui, ó, se eu for girar uma aqui, ó, agora as duas giram junto. Por quê? Porque se eu clicar aqui em uma das linhas, eu vou ver a relação que elas têm. E que relação é essa? Relação de paralelismo, tá certo? Tá aqui a relação entre as duas, ó. Essa relação de paralelismo, ok? Bom, essas duas aqui eu vou fazer como o software está recomendando também. Eu vou tornar as duas verticais, ó. Essas duas aqui, uma perpendicular à outra, tá bom? Então, são ferramentas que eu posso utilizar. Os círculos, por exemplo, se eu clicar em dois círculos, eu posso tornar eles concêntricos, certo? Uma linha em um círculo, eu posso tornar ela tangente à a linha, tá certo? Então, se eu arrastar aqui, ó, essa linha agora, ó, ele vai sempre manter a relação. Que relação é essa? Essa relação aqui de tangência que eu acabei, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, né? Então, essa relação de tangência que eu acabei de adicionar. Note que agora, essa linha aqui, ela tem duas relações com ela. Uma é a de verticalidade, que eu criei há pouco, e a última que eu criei de tangencial, né? De ser tangente ao círculo, certo? Note que se eu puxar aqui essa linha, ó, se eu deixar ela mais comprida, ela vai ter o ponto aqui de tangência, certo? Deixa eu botar o zoom novamente. Vocês veem que ela vai ter esse ponto aqui de tangência, tá certo? Duas linhas aqui retangulares, ó, de retângulos, perdão, eu posso tornar esses dois retângulos, por exemplo, iguais.
Então esse tamanho ficou igual ao tamanho de cá, certo? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso vir com o Smart Dimension aqui, ó, dizer que aqui é 20 e aqui é 20, certo? Aí eu disse que o daqui era igual e vou clicar aqui agora, ó, nesses dois aqui, ó, e colocar uma igualdade também. E agora eu tenho dois retângulos, tá certo? Que são iguais. Ó. Por quê? Porque eu criei essa relação de igualdade entre eles, tá certo? Então, são algumas das ferramentas de relações, tá certo? As mais básicas, as mais usadas são essas de paralelismo. Ah, tá. Faltou uma bem interessante. Se você clicar aqui, ó, no ponto final dessa linha, por exemplo, e clicar no ponto final dessa linha, eu posso fazer com que eles sejam coincidentes. Ou seja, eles começarem no mesmo ponto, certo? Essa também é uma relação muito utilizada no software. Tem algumas outras que vocês podem dar uma pesquisada. Se vocês estão querendo alguma relação, vocês podem deixar aí nos comentários que eu gravo mais algum vídeo explicando, mas para esse vídeo não ficar muito grande, já que eu só quero demonstrar algumas relações e como elas são usadas no software, nessa parte de Sketch, eu vou parar por aqui, tá bom? Então, se tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários e eu tento responder o mais breve possível, ou se for interessante, eu posso fazer mais um vídeo tratando dessa especificidade que vocês criarem, tá bom? Que vocês perguntarem. Então, obrigado e até a próxima.